Glória a Deus. Então o tema da mensagem é a verdade que liberta. Amém? Amém. O texto base da mensagem encontra-se em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Estamos todos? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel e o Senhor vela para cumprir a tua palavra em nossas vidas. Eu te louvo porque eu sei, Pai, que o teu nome, Pai, é um nome que estará acima de todo nome, cuja toda língua vai ter que confessar, todo joelho tem que se dobrar perante o teu nome. Porque não há outro, Senhor. A ti foi dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Tu é que és Rei de reis, Senhor de senhores. Tu é aquele que era, o que é e aquele que há de vir, Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, te peço nesta noite, usa a minha vida, usa a minha voz, usa os meus gestos, porque eu sei que a minha capacidade ela vem de ti. É tudo que eu te oro, é tudo que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos eleitos de Deus, minha família espiritual, como costumo dizer em todas as pregações, porque este é, de fato, de verdade, a minha família. Vocês são a minha família espiritual. Amém? Jesus disse, olha, certa feita, eu costumo dizer isso, estava Jesus a pregoar o evangelho e chegaram alguns de seus discípulos e disseram a ele: está aí fora tua mãe e os teus irmãos. Se referiam a eles a família física, se referiam a eles a sua mãe, aquela que carregou Jesus de Nazaré durante 9 meses, né? E estavam os seus irmãos, os irmãos da carne. Há quem diga que Maria morreu virgem, e isso é uma heresia. Maria teve filhos após conceber do Espírito Santo. Depois, é claro, que ela casou-se com José e teve relações sexuais, e daí vieram filhos. Mas, então, aí estavam, os discípulos chegaram para ele e disseram: está aí fora a tua família, a tua mãe e teus irmãos. E Jesus disse: olha, quem é minha mãe? Jesus disse: quem é meus irmãos? Senão todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a obedecem. Então, eis aqui a minha família espiritual. Quando nós estamos congregados, nós estamos aqui como família, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Cristo, como irmãos, em nome de Jesus. Então, o tema da mensagem é a verdade que liberta. A verdade que liberta. Vamos mais uma vez ao texto. Disse-lhe Jesus, João 8,31, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, primeira observação que deve ser feita é: Jesus disse que o que evidencia um discípulo é alguém que segue a sua palavra. Eis aqui os discípulos de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui sendo discípulo de Jesus. Mas o que é um discípulo? Discípulo é um aluno. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é um seguidor disposto a dar continuidade aos ensinos do seu mestre. Então, o que é um discípulo? É alguém que está sendo ensinado por alguém e decide dar continuidade ao trabalho do seu mestre, que é o caso que nós estamos aqui, dando continuidade àquilo que começou há 2000 anos atrás, pregando o evangelho do reino de Deus. Amém? E nós, como discípulos de Jesus Cristo, não ressuscitado, como seguidores do mestre, nós devemos proclamar ao mundo a sua verdade. Por que nós devemos proclamar ao mundo a sua verdade? Porque só a verdade do Evangelho liberta. Não existe outra maneira dos filhos de Deus serem libertos. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento nos faz voar longe, nos faz ver além, além do que os olhos mortais podem ver. Porque foi isso mesmo que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8,32. Não foi isso que ele disse? Amém. Então,
Se a verdade liberta, logo entendemos que a mentira faz o quê? Escraviza. A mentira aprisiona, a mentira escraviza, a mentira destrói as vidas dos seres humanos, ou das pessoas, ou dos filhos, dos eleitos de Deus. Se a verdade do Evangelho, ela nos liberta, ela nos proporciona descanso para a nossa alma, porque eu vou falar disso. O Evangelho da graça de Deus, ele traz descanso para a nossa alma. Coisa que no sistema religioso é só fardo. No sistema religioso é só barganhas. No sistema religioso é só dogmas. Imposto pela religiosidade, pela religião, pela cúpula da religião. Mas o Evangelho da graça, a proposta deste Evangelho de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho da graça é trazer alívio para nossas vidas. É trazer paz. É trazer descanso para nossa alma. Foi isso que ele disse lá em Mateus 11, versículo 28. Ele disse, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que ia colocar mais fardo. Porque na grande parte da religiosidade ou das instituições religiosas, as pessoas dizem, olha, Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus dá vida. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro. E quando a pessoa vem, aí você, de repente, você está servindo ao sistema e você percebe que você não tem mais vida. Que você tem a religiosidade, é só dogmas, é só imposições de homens, e você fica tentando agradar uns e a outros e acaba não agradando a ninguém. Mas Jesus disse que Ele traz alívio e paz para nossas vidas. Então, se a verdade do Evangelho liberta, logo entendemos que a mentira, ela aprisiona as pessoas. A mentira, ela oprime. A mentira, ela escraviza. A mentira, ela destrói a vida das pessoas. Por isso que disse o profeta Oséias no capítulo 4. Vamos ver o que disse o profeta Oséias. Há mais de 2000 anos atrás, o profeta Oséias já dizia. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Então aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, há mais de 2000 anos atrás, o profeta já falava por Deus dizendo, olha, o meu povo está sendo destruído porque falta o que, amados? O conhecimento. Quando não há conhecimento, o que há é escravidão. Quando não há o conhecimento, o que há é opressão. Quando não há conhecimento, as pessoas são destruídas. Você sabe o que é uma pessoa pegar todo o seu salário e dar para uma instituição religiosa acreditando que Deus vai abençoar ela através desse sacrifício? Você sabe o que é uma pessoa que vive de um salário mínimo tirar de repente 10% do seu salário e dar para uma instituição religiosa para suprir a necessidade do pseudo-pastor ou de um líder? É um sacrifício, amados. E Deus se comprar de tal sacrifício, Ele disse que misericórdia Ele quer. Ele disse, misericórdia quero e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Onde é que está isso na Bíblia? Oséias 6,6. Deus não quer sacrifícios, sabe, desse tipo. E nós vamos ver dentro da mensagem qual é o tipo de sacrifício que Deus requer de nós. Porque com tais sacrifícios, esses daqui Deus não se comprar mais. Então o povo é destruído porque falta conhecimento. O povo é destruído porque não conhece a verdade. Olha o que é que diz mais Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus, primeiro livro, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, diz que é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas não é. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não é Novo Testamento, mas a Sociedade Bíblica do Brasil diz que é. Mateus capítulo 22, versículo 29.
Diz assim a palavra de Deus. Eu vou correr um pouco, amados, por causa do tempo, tá bom? Mateus 22, 29 diz assim: Por respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram pelo quê, amados? Porque não conhecem a Escritura. Se as pessoas conhecessem as Escrituras, se as pessoas se habituassem a ler o Evangelho, e principalmente o Evangelho da Graça, principalmente as 14 epístolas de Paulo, as pessoas não errariam tanto o alvo. As pessoas não fazeriam tantas besteiras em nome de Deus. Meu amigo, você olha aí no Facebook, você olha nas redes sociais, é uma vergonha aquilo que se diz o meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, sabe? É as pessoas com a unção a unção não sei de quê, a unção do riso, é a unção do helicóptero, os cabras virando aqui feito doido, virando cadeira, as irmãs parecem um centro de macumba. O culto a Deus tem que ser um culto com ordem e com decência. O culto a Deus tem que ter ordem, tem que ter decência. O culto a Deus tem que ser um culto racional. É o que disse Paulo quando ele escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha, eu apelo, eu rogo para vocês que apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Mas os cultos que é apresentado em nome de Deus aí fora não tem racionalidade. Diga, meu irmão. Que nem diz o nosso amigo lá, Geraldo. a unção do coice. É a unção do coice. É a unção do bacurinho. Sabe, outro dia estava lá um falso profeta lá, com a unção não sei de que lá, e a mulher montou nos quartos dele e eles ficou rodando, né? A unção do cavalinho. Isso tem racionalidade, isso, meu amigo. E ainda dizem que isso é manifestação do Espírito Santo. Estão fazendo o Espírito Santo de palhaço. O Espírito Santo é Deus, amados. Deus é racional. Deus é um ser inteligente. Deus é um ser sábio. Isso não é o Espírito Santo. Isso é carnalidade. Isso pode ser qualquer outra manifestação, mas não é Deus. Eu garanto para vocês. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que é que disse mais o Senhor Jesus aqui em João. Livro histórico de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Amém? Amém. Diz assim a palavra: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas o que, amados? As Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Olha, examinai as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras vão apresentar a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras vão apontar para Cristo e vão falar do Cristo, vão falar do Salvador, desde o Gênesis. E as 14 epístolas de Paulo vão falar do Evangelho da Graça, um Evangelho eterno, o Evangelho às nações, o Evangelho aos gentios. Isso é muito maravilhoso. Por isso que nós devemos examinar as Escrituras. Não vá por minha... Se eu chegar aqui pregando alguma coisa, não vá pelo meu intuito. Não vá pela minha racionalidade. Não se deixe ser induzido por qualquer coisa minha, desde que esteja aqui dentro da palavra. Temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Eu já falei muitas coisas que tive que rever, que tive que voltar atrás. Então nós somos seres humanos e nós somos passivos ou sujeitos a errar. Somos ou não somos? Todo dia nós estamos crescendo, todo dia nós estamos aprendendo. Aqui não tem nenhum dono da verdade. Somos o corpo de Cristo que estamos aprendendo com os outros. Amém? Mas nós temos que ficar de orelhas em pé, principalmente com aquilo que se prega nos altares, principalmente com aquelas pessoas que se apresentam como homens de Deus, ostentando como se fosse muitas das vezes o próprio Deus. Temos que ficar com as orelhas em pé com aqueles homens que dizem: olha, venha para cá, vá lá na minha igreja, vá visitar a minha igreja. Homens não têm igreja. Quem tem igreja é Jesus. Só tem um que tem igreja, é Jesus. Ele comprou com seu próprio precioso sangue. Amém? Mas vamos continuar. Então veja bem,
a grande maioria das pessoas conhece a religião, sabe tudo a respeito de sacramentos, de rituais e de sacrifícios. Mas infelizmente a grande maioria não sabe quase nada de Deus. A grande maioria, Sandra, por favor. A grande maioria não sabe quase nada a respeito do Criador. A grande maioria não conhece o Evangelho da Graça. Não conhece. Não conhece. A religiosidade é completamente o avesso ao Evangelho. Quer ver um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Atos 17, versículo 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 em diante. 17, capítulo 17, versículo 16. Eu vou ler a partir do versículo 23 para ficar bem resumido, tá bom? Atos 17, versículo 23 em diante. Aqui vai falar quando Paulo chegou em Atenas e o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. E quando chega no versículo 23, Paulo diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que Paulo disse que passando e observando os objetos do vosso culto, encontrou também um altar, o qual está escrito ao Deus desconhecido. Olha aqui me falta a palavra correta. Eles estavam adorando um Deus que eles não conheciam. Para você ver o tamanho da ignorância. Jesus disse: olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como é que eu vou adorar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou agradar alguém que eu não conheço? Para me agradar a minha esposa, eu convivo com ela há 10 anos e a gente ainda está se conhecendo ainda. A gente ainda está se conhecendo, ainda está no namoro, na fase do namoro, mais de 10 anos. Tem coisas que eu estou aprendendo agora dela, dos gostos. Isso é uma coisa que dia após dias. Tem que ter intimidade, tem que conhecer a pessoa. Como é que ele está adorando um Deus que ele não conhecia? Olha, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei. Olha que o culto deles tinha o que, amados? Objetos. Vai lá na mão de Deus, está lá, aquela lá, né? Lá também tem objeto. Tem meia, tem lenço ungido, tem isso, Isso é o Evangelho? Não, isso não era o que Paulo pregava. Isso aqui era que os irmãos religiosos estavam pregando um Deus que, sabe, desconhecido, e eles davam objetos. Lá tinha-se objetos, muito semelhantes com os falsos profetas de hoje, que distribuem lenço, que distribuem meia, tijolinho, saquinho de cimento, a chave, não sei de quê, cajado de Moisés. Não é semelhante? Ou seja, muda só os personagens. A religiosidade continua sendo a mesma aí fora. Versículo 24, Paulo diz assim: porque o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha, o Deus que Paulo anunciava não era um deusinho qualquer. Não era um deusinho que colocava de repente no mural da casa. Não era um deusinho que colocava em cima de um altar. Não era um deusinho medíocre, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa. Esse não era o Deus que Paulo anunciava. E qual era o Deus que ele anunciava? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Aí ele vai dizer: sendo ele Senhor do céu e da terra, esse Deus que Paulo anunciava, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não está naquelas coisas que se diz que é o santuário. Santuário de fulano, santuário de Deltrano. E tem muito santuário por aí fora. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Primeira coisa,
Este Deus que Paulo anunciava e que nós anunciamos é um Deus que não se limita a um local. Não é um Deus que se limita a uma casinha. Não é um Deus que se limita a uma instituiçãozinha religiosa. Deus não está ali preso a uma instituição religiosa. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós. Amém, amados? Deus habita em nós. Olha, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Não podemos limitar Deus a um local. Não podemos limitar Deus a um local Y ou X ou B. Não, porque aquela igreja lá, ali, minha amiga, ali Deus usa o pastor, viu? O vaso ali é usado. Aí o outro, não, mas maior é o apóstolo fulano. O apóstolo fulano, menino, quando ele bota a mão, o pessoal cai tudo no chão. Não, mas aquele lá que tem a unção do cavalinho, irmão, aquele que tem a unção do cavalinho, ele é mais forte. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não habita nessas coisas. Deus não se limita a essas coisas. Olha, amados, já desde o antigo pacto, Salomão já dizia, olha, os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Quanto mais esta casa que eu fiz, referindo-se ao templo de Jerusalém. Mas voltando ao assunto, se Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, Deus habita onde? Vamos ver o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 16. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz a palavra assim. 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita na igreja do apóstolo fulano de tal? Não, mano. Mas o homem lá é poderoso. Ele disse que Deus está lá. A Bíblia diz que não sabeis que sois santuário de Deus e que Deus habita em vós. Deus habita em vós, em nós. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Amém? Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Fazer igual o meu amigo lá é para glorificar de pé, irmãos. O santuário de Deus que somos nós é sagrado. O que é sagrado não é o templo. O que é sagrado não é a instituição religiosa. O que é sagrado não é aquilo que chama de igreja evangélica. O que é sagrado é nós. Glória a Deus. Agora, esse dia eu estava ouvindo o apóstolo Geraldo. E ele dizia, olha, eu vim de uma instituição aí, de uma igreja evangélica, e que o líder lá tem um local de oração. E quando ele ia orar, ele tirava até os calçados dos pés. Aí ele foi, certa feita, ele foi questionar, por que não? Aqui é a casa de Deus, você tem que ter reverência. Quando foi que Jesus chamou aquilo de casa de Deus? A casa de Deus somos nós, irmãos. Amém. A casa de Deus sou eu e sou você. É eu e você, somos nós. Amém. É o que diz a Bíblia. Vocês não creem na Bíblia? Cremos. Amém ou não amém? Amém. O santuário de Deus somos nós. Ainda em 1 de Coríntios capítulo 6 agora, versículo 19. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que é que diz mais o apóstolo dos gentios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha, amados, o interessante é que aqui, há quase 2000 anos atrás, era até de admirar. Era até de admirar que os irmãos não soubessem que eles eram o templo da morada do Espírito Santo, porque era algo muito novo para eles, né?
Espírito Santo tinha acabado de descer ali em Atos 2. Era muito recente. Então aqui era até de admirar. Mas passaram-se quase 2000 anos e a igreja ainda não sabe que é templo e morada do Espírito Santo. Que coisa, não? Por que será que a igreja, ao passar 2000 anos e ainda não sabe que o templo é morada do Espírito Santo? Por que será que a maioria sai de casa dizendo eu vou à igreja? Por que será que a maioria não diz assim, eu vou congregar, eu vou me reunir como igreja, porque eu sou a igreja? Por que será que a maioria não diz isso? Porque não conhece a verdade. Porque lhe omitiram a verdade. Porque os pastores, a grande maioria dos pastores não fazem questão das pessoas saberem que são templo e morada do Espírito Santo. Esta é a verdade. Nos omitiram a verdade do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 5, 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O Espírito Santo está onde, amados? Em nós. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós não temos o livre-arbítrio. Nós somos de Deus. Nós fomos comprados por precioso sangue. Fomos comprados por preço. Olha o que é que diz aqui no versículo 20. Porque foste comprado por preço. Foste comprado por quê, amados? Por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E eu tenho que glorificar a Ele no meu corpo. Amém? Amém. Olha o que é que diz o Pedro. Amados, Pedro, apesar de não ter a revelação do Evangelho da Graça, mas ele diz algo tremendo. Primeira carta de Pedro. Vai lá. Vamos ver o que diz nosso irmão Pedro. Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedro capítulo 2, versículo 5. Amém? Amém. 2:5. Vamos ler do versículo 2:4 em diante. 1 Pedro capítulo 2, 4 e 5. Amém. Estamos todos, irmão? Amém. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui ele está falando de Cristo, amados. O Pedro está falando, chegando-vos para ele que é em Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, agora ele vai se referir a nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos como casas espirituais. Ou seja, o templo, lá na lei de Moisés, ou o templo de Jerusalém, ele era símbolo de nós. Ele era símbolo do verdadeiro templo do Espírito Santo que somos nós. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Hoje Deus está em nós. Paulo disse que Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, nada simbólico mais, tudo é real. Amém, amados? Amém. Tudo é real. Mas vamos ver o que diz mais. Então veja que Deus nos constituiu sacerdócios santos. Aqui dentro desse contexto ele diz também que nós fomos constituídos sacerdotes ou sacerdócio santo. E um sacerdote ele faz o quê? Ele oferece sacrifícios. Só que estes sacrifícios aqui não é mais os sacrifícios que se faziam na lei de Moisés. Agora são sacrifícios espirituais. Exemplo desse sacrifício, Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está aqui congregado, está aqui reunido nesta noite, você poderia estar em casa lá assistindo a Netflix, né? Por sinal, estou gostando muito da Netflix. Séries lá bacana, sabe?
Tem não, né? Netflix. Recomendo, viu? Então, poderia estar em casa assistindo a Netflix. Poderia estar relaxando lá na minha rede depois de um dia estafante de trabalho. Mas eu sei, eu tenho uma consciência que eu fui comprado por preço. Eu tenho a consciência que eu fui comprado por preço. E eu tenho a consciência que eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Isso aqui que nós estamos fazendo é o mínimo. Porque o culto, ele começa, o culto é 24 horas. É quando eu me acordo, é quando eu me deito, é quando eu me levanto. O culto é todo dia. Mas esse daqui é o momento em que nós se reunimos como igreja para se confraternizar em amor. É o momento que nós se reunimos como igreja para crescer na graça e no conhecimento do Salvador. Amém? E esse é um sacrifício agradável a Deus. É o que ele diz, que é o culto racional, é o culto da inteligência, da razão. Ainda falando sobre sacrifício, olha o que é que diz o apóstolo Paulo aos Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 15 em diante. Falando sobre sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais da graça. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Amém? Olha o que diz a palavra. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre. Ofereçamos a Deus quantas vezes, amado? Sempre. É contínuo. Não é uma vez e passa um ano para oferecer de novo. Sempre. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse louvor aqui é quando você confessa o nome do Senhor. É quando você declara que você é um salvo. É quando você fala para o teu vizinho, eu sou cristão. Eu tenho um Deus que me salvou. Eu tenho um Deus que me amou com amor eterno. Eu tenho um Deus que me justificou. E isso aqui, esse sacrifício de louvor não é só chegar aqui, pegar o violão e louvar, não. Esse sacrifício de louvor, ele vai além desse louvor com os lábios. Isso aqui, sacrifício de louvor, é com a vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou Deus se agrada. Amém? Este é o sacrifício que Deus requer de nós e que Deus se agrada. Ainda falando de sacrifício de louvor, veja o que é que diz Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Amém? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: nele, em Cristo, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha, Paulo diz que em Cristo, nele,